pouco do que é IA. Chegamos mais uma vez aqui em Florianópolis, estamos aqui para mais um dia de Scala IA. Hoje é o terceiro encontro, são 2 dias, né? Hoje e amanhã a gente vai estar aqui aprendendo um pouco mais aí com essa turma. E o tema principal é IA, né? IA mesmo, parte muito técnica agora. Os outros dias que a gente teve eram um pouco mais voltado para negócio e agora entra um pouco numa fase mais técnica. Então vai ser bem legal poder aprender bastante coisas interessantes aí sobre inteligência artificial, esse tema que está muito em alta. E é isso, vem com a gente acompanhar o dia. Mas hoje, o bom disso tudo é que essas barreiras de desenvolvimento de software estão diminuindo cada vez mais. Um bom júnior, um cara que antigamente seria totalmente júnior, utilizando boas ferramentas como o Codex, como o Cloud Code, hoje ele já consegue desempenhar tão bem quanto o sênior que ele utiliza nenhuma dessas ferramentas. Eu quero que entre a foto com o carro batido e saia um orçamento completo, mão de obra, reparação, remoção, com tudo. Ele olhou pra gente assim e falou assim, não tem como não, velho. Mas foi muito interessante porque nós tomamos uma atitude, então. Eu não preciso de começar resolvendo todos os meus problemas de uma vez. Eu vou resolver uma parte desse problema. Então a gente pegou o veículo mais brasileiro possível que a gente podia naquela época, um Gol. E dentro do Gol, a gente não quis analisar o Gol inteiro. A gente falou assim, vamos analisar a traseira do Gol batido. Em cima da traseira do Gol batido, a gente se propôs a fazer o quê? Vamos ter o melhor modelo de orçamentação de batida na traseira de Gol. E foi assim que a gente começou. Eu gosto muito de participar desses ecossistemas assim, de empresas, inovação, porque a gente vê muitas soluções que às vezes estão iniciando, mas posteriormente elas conseguem escalar de uma maneira gigantesca e se tornar até mesmo multinacionais. Inicialmente, quando você está validando uma ideia, é muito válido também você utilizar soluções comerciais, mas com o tempo, a sua diferencial de negócio vai ser em cima dos dados que você vai catalogando e armazenando a partir dessas soluções comerciais. E quando você tem uma equipe, você tem pessoas específicas que saibam utilizar esses dados para gerar valor, você consegue às vezes expandir as possibilidades do seu negócio e aí você vai ver oportunidade de treinar soluções próprias, porque o seu escopo muitas vezes é diferente do escopo de treinamento do modelo padrão. Porque se você tentar resolver o mundo inteiro de uma vez, você vai ficar 2, 3, 4 anos para descobrir que a sua solução não funciona tão bem quanto um chat GPT da vida. Então, quando você delimita o seu problema, você testa rápido, você erra rápido ou você acerta rápido. Então, dessa forma, você consegue expandir a sua solução e escalar de maneira rápida. E é sempre um prazer estar compartilhando conhecimentos com outros colegas empreendedores, outros colegas de outras empresas também. Daí, pessoal, estamos voltando aqui do almoço. Hoje de manhã tivemos um início um pouco mais focado na parte técnica. É uma parte muito importante assim, que a gente quer trazer também para a BookSuite. A gente vai ter que entender como colocar essas ideias também no negócio, colocar algumas ideias na parte de business mesmo. A gente conseguiu extrair que não é só apenas a parte técnica, não adianta a gente se aprofundar no modelo, o importante sim é resolver o problema do cliente. Isso é uma coisa que a gente vai tirar da parte de hoje de manhã. E com certeza na próxima semana a gente vai ter que sentar e avaliar como a gente vai poder colocar isso dentro da BookSuite para melhorar ainda mais, né? E agora, pessoal, a gente vai para a parte da palestra da NVIDIA, vai ser bem bacana também. Vou deixar aí com vocês algumas cenas desse encontro, desse final de semana. A gente se vê depois. Até mais! A faca foi criada há quanto tempo? Como é que a gente regulamentou o uso de faca na sociedade? A gente, depois do talvez muita merda acontecida, chegou e falou, vamos combinar aqui, usar faca para matar não é bom? Vamos combinar. É uma ferramenta. A sociedade teve que dar um jeito de regulamentar isso e de aprender a usar. E a mesma coisa. É extremamente poderosa, vai mudar a forma que a gente interage e vê as coisas do mundo. E eu acho que daqui, sei lá, 10 anos, ela vai estar onipresente em tudo. Existia o termo internauta. Outro dia o jornalista até falou, eu lembrei. Eu sou internauta. Quem não é hoje? Você entendeu? Um cachorro com uma coleira inteligente é um internauta. Meu aspirador de pó é internauta. Então eu não tenho medo do futuro com ela. Eu tenho medo do futuro sem ela. A inteligência artificial não me dá medo. Me dá medo é a burrice natural. Essa não tem jeito.
Então estamos aqui fazendo uma dinâmica agora, junto com o Ricardo e o Johan, de outras startups aqui também do Scale AI. E a parte da tarde agora está sendo bem legal. A gente teve uma palestra com o Jomar da NVIDIA, onde foi explicado um pouco mais sobre a parte de agentes, como orquestrar múltiplos agentes. A gente tem o nosso produto aqui, a Bia. É muito além de um chatbot, é um agente realmente que atende lá no hotel, né? Faz a venda, entrega o link de pagamento, confirma a reserva, vai muito além. E a gente recebeu diversas dicas e ensinamentos de como, de repente, ir melhorando a nossa estrutura que a gente entrega hoje, como que arquitetar isso de uma forma melhor. Palestra do Omar e realmente conteúdo extremamente valioso. E agora a gente está fazendo uma dinâmica bem diferente, fora do contexto do nosso sistema, enfim, dos próprios do Ricardo e do Johan também. Uma dinâmica onde a gente consegue pegar um caso real, de um problema real, né, que aqui nesse exemplo é o seu Nivaldo. Ele tem um hortifruti, precisa fazer compras, 4 horas da manhã sai, como que faz a lista de compras, enfim. Então a gente está criando essa dinâmica, como que a gente pode solucionar uma dor lá do seu Nivaldo, né, nesse exemplo. Está sendo muito legal para a gente fugir um pouco da caixa e é muito bacana a gente ver como que a gente implementa IA nos problemas reais, né. Isso a gente está trazendo para a hotelaria com a Bia. Todo esses aprendizados a gente vai cada vez mais trazer aí para o nosso produto e melhorar a nossa entrega aí na BookSuite. Boa noite, pessoal. Sou cofundador da startup Mamão 3x10. A gente foi para um lado um pouquinho diferente para não usar IA também, e a gente vê que usando IA a gente precisa de treinamento com câmeras e etc. Então a gente viu que isso seria um custo e tanto o trabalho quanto o valor, né, financeiro também seria muito alto. Então o que a gente fez? Pensou na maneira de como ver a maturação da fruta, umidade, pressão e temperatura é possível medir. Para a parte de conversação, avaliando as conversas e usar a Maritaca para ter uma comunicação mais parecida com o seu rival. Parte de estoque, a gente usa sensores dentro de cada gôndola, sabendo em qual gôndola está cada fruta, a gente consegue ter uma estimativa de quantas frutas tem ali. Tendo esses dados, a gente conseguir responder também qual a lista de compras para os próximos dias e também as informações para criar ofertas para os próximos dias. Então, acho que é mais ou menos isso. Bom dia. Chegamos aí mais um dia de Scala AI aqui em Florianópolis. Hoje já estamos aqui a caminho do Sebrae. Hoje a mentoria, na verdade, é sobre agentes de IA aplicado, então vai ser algo bem prático, bem condizente com o nosso momento atual aí de negócio. Então vamos trazer bastante aprendizados aí para a gente aplicar nas nossas tecnologias e melhorar a nossa IA. Fechou? Bora, acompanha com a gente aí. Eu falei que a gente demorou 72 anos para conseguir vencer o teste de tudo. O próprio Gartner aqui mostra pra gente que o sistema multiagente ele veio para ficar de uma forma natural pra gente. E aí a ideia. Existem pesquisadores nossos que apostam assim, com todas as fichas que a nova tendência é essa, e eu também aposto muito nisso. A forma como a gente se comunica, a forma como a internet vai se modificar, a forma como realmente a gente vive com a tecnologia vai depender muito dessa questão dos agentes, ao ponto de você nem perceber que é. Hoje pela manhã tivemos alguma parte bem teórica, o pessoal do CEIA, né, alguns pesquisadores também, falando desde o primórdio da IA, né, agentes já estão no nosso dia a dia, mas ligado com inteligência artificial é algo mais recente. Então a gente está entendendo um pouco mais a parte teórica para como aplicar isso de formas diferentes na prática. Hoje à tarde a gente vai ter uma parte dinâmica e o Daniel também tá aí, o nosso CTO, vai poder, de repente, extrair coisas diferentes, né? Como que essas empresas estão aplicando LLM, né? Que é o modelo de linguagem, para fazer os agentes, né? Então fazer essa ligação onde, basicamente, no futuro, talvez os agentes vão ser o grande norte da tecnologia em si, né? Já tá um movimento para migrar, então cada vez menos dashboards, digamos assim, áreas lá para o cliente clicar e mais conversa, né? Natural. Muito mais linguagem natural, né? Acho que esse é o ponto que a gente vai tentar entender agora nessa parte da tarde, e acredito que a gente vai entrar muito mais a fundo na parte de agentes. Inclusive, a gente teve a dinâmica de manhã para nivelar
qual o nível do pessoal todo, para todo mundo sair do mesmo nível e conseguir entender o que vai ser à tarde. Vamos ter uma outra dinâmica também, meio que um challenge aqui à tarde, pra gente fazer uns testes com LLMs e agentes e tudo mais. Acredito que a parte da tarde vai ser mais pesada, no nível técnico, então acho que estamos preparados para isso também. É isso aí. E é isso aí que a gente quer sempre tentar conectar com os serviços e produtos que a gente está ofertando aqui também dentro da BookSuite. O grande desafio é levar isso para a prática mesmo, né? Exato. E trazer realmente as melhorias, esse conhecimento técnico, às vezes específico, às vezes uma pequena melhoria que a gente consegue fazer entrega um resultado diferente, um resultado melhor. E às vezes, sei lá, reduz custo, entrega uma taxa de conversão da nossa IA lá, do agente um pouco melhor também. Então agora a gente vai voltar aí para as atividades práticas, para a gente encerrar o dia também. Fica com mais algumas cenas e acompanha o restante do terceiro episódio do Escala IA com a gente. Eu vou reservar um hotel, sempre é alguma coisa muito travada e às vezes eu quero só conversar com um ser humano ou com alguém que entenda aquela minha pergunta em vez de me dar uma resposta padrão ou entre em contato com tal coisa. Se a gente for comparar hoje os chatbots tradicionais com agentes, a diferença está na dinamicidade. Pensa o chatbot como aquilo travado, né? Que é você mandar uma mensagem e ele te perguntar se você quer seguir com a etapa 1, 2 ou 3. Quando a gente fala de um agente, ele tem essa questão da dinâmica de conseguir fazer muito mais sem estar travado no código necessariamente. Então, um agente ele pode acessar a sua agenda, ele pode acessar um site, buscar informações em um banco de dados, e isso já faz com que ele seja muito mais dinâmico e muito menos travado. Então, você vê a área comercial facilitando muito a questão de gerenciamento de tempo, fora a questão de geração de orçamentos, você vê a área de marketing ajudando na parte de criatividade, você vê o pessoal de gestão entendendo muito mais sobre tudo que está acontecendo ali internamente, né, para facilitar as tomadas de decisões. Tem que desmistificar a ideia de que a IA ela vem para substituir, ela vem para somar. Então aqueles hotéis que estão adotando esse tipo de tecnologia conseguem atender primeiramente 24/7. Então em qualquer momento do dia você tem aquela resposta e é adaptável ao público. Então não é porque é um agente que ele não sabe te responder. A BookSuite está criando essa solução para essas empresas, ela já está se adaptando ao mercado que é necessário. Então as perguntas que os usuários vão fazer, muitas vezes a BookSuite já mapeou a grande maioria e consegue atender com toda certeza, trazendo assim muito mais qualidade e velocidade para as respostas que a gente tem buscado como clientes, né? Mas é muito gratificante mesmo poder estar ajudando vocês e tendo todo esse carinho que as startups têm aqui, toda a admiração que a gente tem recebido também durante todo o programa.